Aí a gente dá uma olhadinha na teoria do que quer que seja e tenta fazer uma questão. Beleza? Vamos lá. A primeira coisa é modelagem, né? A parte do Tarcísio é basicamente questão de modelagem. Modelagem parece ser uma mistura de tudo que a gente já viu até agora, né? Então, deixa eu voltar aqui. Esse caderno daqui tá um caos, não tá naquela qualidade, não. Mas, enfim, tem um monte de métodos. O grosso do grosso é que tem um monte de métodos para modelar um sistema. A ideia é, a gente tem um problema real, a forma como eu gosto de pensar. A gente tem um problema real. Do problema real, a gente cria um modelo físico. Então, o modelo físico a gente diz, essa barra daqui a gente vai tratar como uma mola. Isso aqui a gente vai tratar como um amortecimento linear. Você modela fisicamente o problema. E aí você monta lá um diagramazinho bonitinho. Sei lá, deixa eu ver se tem algum aqui. Aqui, vai, ó. Esse aqui é o meu modelo físico. A partir desse modelo físico, eu pego isso e quero obter um modelo matemático. E esse modelo matemático significa achar as equações diferenciais, certo? A parte de modelagem, ela se concentra em chegar nas equações diferenciais. Nosso objetivo é chegar em equações diferenciais, que a gente pode apresentar na forma de uma equação só, na forma de um espaço de estados, ou como função de transferência, com Laplace, certo? Mas, basicamente, são só formas finais de representar a equação diferencial. E como é que a gente acha essa equação diferencial? Tudo que a gente já aprendeu até agora. Então, as leis de Newton, tipo, a força igual a massa vezes a aceleração. Isso aí te ajuda a achar um modelo matemático. O método de Lagrange, que a gente viu no final de MacB. Ajuda a encontrar. As leis de circuitos de elétrica. Se for um problema de elétrica, você resolve. As equações de McFlu. Se o problema for fluido, você também encontra. E, enfim, todo tipo de problema físico vai ter um conjunto de equações, um conjunto de métodos que vão te ajudar a chegar num modelo matemático. E eu acho que não tem por que se ater muito na teoria. Então eu vou comentar alguns métodos que a gente viu ou usou em algum momento, né, ao longo das aulas. O primeiro deles aqui é na modelagem de sistemas contínuos. Sistemas contínuos significa que você está tratando uma barra ou uma estrutura com suas propriedades variando a cada ponto. Em vez de você dizer assim, essa barra é um corpo rígido e tem uma mola de um lado, um amortecedor do outro, uma massa concentrada, um disco, coisas rígidas, você está tratando as coisas como elas pudessem se mexer. Quando as coisas podem ser flexíveis, cada ponto você tem que dizer o deslocamento dele. A equação importante daqui é a da linha elástica. A da vibração transversal ele não usou, e eu não sei o que é que ela significa, então a gente vai ignorar ela. A equação da linha elástica é essa daqui, certo? E ela relaciona um momento fletor com a deflexão vertical da barra. Então, é como se eu tivesse uma viga qualquer, ou qualquer estrutura, eu aplico em uma seção um momento fletor, e aí, por causa disso, ela sobe ou desce, certo? E eu relaciono o ponto da barra e o momento com o quanto que ela subiu ou desceu, certo? É uma equação diferencial de segunda ordem, cadê ela aqui? Segunda ordem, em y. Aí esse tipo de problema, só o que você precisa fazer é você achar uma função m de x. Não, você encontra. Isso, você encontra a função m de x com as coisas de PF mesmo. Então, se você fizer o diagrama de esforços e der, sei lá, uma reta, ou uma parábola, ou sei lá o quê. Ou até você decompor ele assim, dizer, eu vou fazer um corte de 0 até x, sabe? É a forma padrão de resolver. Então, você tem uma barra com carregamento aqui, por exemplo, e aí você vai cortar ela, você resolve o equilíbrio para achar as reações de apoio aqui, no engaste, nesse caso. E aí você corta ela de 0 até x.
Você pega tudo isso. E aí vai aparecer uma normal, uma cortante e um momento fletor. Você descobre quem é cada um deles, vai acabar ficando em função de x. E aí você tem m em função de x. E aí você coloca isso nessa equação, integra isso aqui duas vezes. E. Bom. E aí você vai encontrar um y de x. Eu não vou fazer uma questão disso aqui. Teve uma questão mesmo, um outro ano, que ele disse assim: considere a barra como uma mola torsional, eu vou falar disso, mas que ela seja equivalente ao caso da linha elástica, de sistemas contínuos. Quer dizer que você pega a equação da mola torsional e você substitui o valor final dela. Tipo, você pega y de x e substitui L, o comprimento final. Mas você não precisa resolver tudo no final, você pode pegar da internet, que nem o Gabriel falou, essa equação final e dizer assim: o y de x é esse. Pronto. Acabou. Se você quiser até botar a equação só para dizer que você sabe qual é, mas a resposta é bem padrão. Tudo bem, gente? Eu passei meio rápido com isso aqui mesmo. Mas, boa pergunta. Beleza. Tratar tudo como sistema contínuo é complexo e desnecessário. O que a gente faz mais frequentemente é discretizar as coisas. Então, em vez de dizer, tem uma barra e ela está presa em outra barra, e você tratar a flexibilidade das duas, você trata as duas como corpo rígido, e aí eles viram corpos discretos, que você pode tratar eles como uma coisa só. Certo? E aí, frequentemente, você vai ter que representar elementos que, às vezes, são flexíveis ou são qualquer outra coisa, com elementos pontuais. Então, você representa uma corda, por exemplo, com uma mola. Ou o que quer que seja que você esteja considerando. Aí depende da sua escolha de como modelar fisicamente o problema. É avançado. É legal isso, tipo, todos os sistemas físicos, que é essa sacada da representação por grafos, que eu vou falar depois. Que é você pegar e trata tudo como se fosse a mesma coisa. Então, o que é uma coisa que tem leis muito metódicas para calcular as coisas? Circuitos. Então, vamos representar tudo como se fosse um circuito. E aí você usa a lei dos nós, a lei das malhas, você usa o que você quiser. Mas sempre tem isso aí, né? Tipo, tem o elemento de armazenar, de dissipar e a inércia que está na outra página. Beleza. Só passando rapidinho pelos elementos, tem a mola. Todo mundo conhece mola. A força proporcional ao deslocamento. É o amortecedor, a força proporcional às velocidades. Então é a mesma coisa, só que aqui aparece o pontinho, né, da velocidade relativa. E a inércia, que na verdade está nessa página, eu tinha ficado confuso. A força, coloque aqui entre aspas a força, ela é proporcional à aceleração. E força eu coloquei entre aspas, porque se você for pensar na perspectiva da segunda lei de Newton, não é uma força, é tipo, a força é igual a massa vezes a aceleração. A aceleração é causada pela força. Mas você pode tratar que, sabe, é como se você estivesse fazendo assim. É como eu gosto de pensar, sabe? A força é igual a massa vezes a aceleração. Mas se eu passar a massa vezes a aceleração para cá, aí. Eita. Aí isso aqui é uma força e ele está em equilíbrio. Sabe? Você tem uma força externa, você tem uma outra força externa, que é o menos massa vezes a aceleração, e isso está em equilíbrio. E aí você trata todos os problemas como se fosse um problema de equilíbrio. Que aí você iguala tudo a zero. Que é o clássico problema de conservação de alguma coisa. Mas isso a gente vai resolver ainda. E aí vocês vão ver como é que isso aparece. Beleza. Então tem esses elementos constituintes. Não sei qual é a melhor palavra para eles. E a gente tem elementos transformadores, que vão transformar ou um tipo de movimento em outro tipo de movimento, uma força em outra força. E aí entra tudo, sabe? Tipo, se eu pensar uma engrenagem, está transformando uma rotação num sentido para uma rotação em outro sentido, com outro módulo. Tá mudando o torque também. Se você pensar até no caso de um
Como é o nome? De um carretel. Tipo, você tem um carretelzinho com corda enrolada. Você aplica um torque nele e ele puxa alguma coisa. Então ele transforma um torque numa força linear. Então, tudo isso a gente trata como transformadores. Em vez de você ter que desenhar toda a dinâmica do círculo e do negócio, ele diz assim, ele transforma torque em força. E aí seu problema simplificou. E você tem fontes, que são atuações externas, né? Então, no, no caso daquele, por exemplo, sistema massa-mola, você tem uma parede com uma molinha e um bloquinho preso. Se a sua mão, entrada externa, ficar puxando a mola, aplicar uma força, a gente trata isso aí como uma fonte. Você está gerando alguma coisa. Você não precisa tratar a dinâmica da sua mão. Eu não preciso saber qual é o gasto de energia do meu coração para puxar. Eu só estou interessado que tem uma fonte de força. Ponto. Beleza. Aí eu queria fazer duas coisas. Eu queria resolver um exercício com grafos e outro exercício com Lagrange, porque é o que a gente tem mais usado. E aí, acho que aí a gente vê bem como que a gente pega um problema, transforma ele num modelo discreto e usa algum método para resolver. Perfeito? É, eu pensei em fazer aquele que ele passou na lista, pro de grafos. Não tem um gabarito muito bem feito. O que ele botou tá esquisito e eu não entendi direito o que ele fez. Mas a gente pode discutir aqui para ver se o que eu fiz fez sentido. Ok. Questão 1. Então ele fala o seguinte: considere um sistema mecânico para elevação de carga, semelhante àquele apresentado nos slides da aula de grafos. Perfeito. E esse sistema é composto por um motor elétrico, tambor apoiado em mancais, cabo e carga. No lugar das polilhas e correias, utiliza um redutor com duas ECDRs, ou seja, engrenagens cilíndricas de dentes retos, com relação de transmissão RT. Determine o gráfico que apresenta o sistema e suas equações dinâmicas. Admita que os efeitos preponderantes sejam as inércias do rotor e do motor, do motor, do pinhão, da coroa, do tambor e da carga, além da rigidez K e fator de amortecimento C do cabo, e sendo o raio do tambor definido pelo parâmetro R. Então, o que é o problema que a gente tem aqui? Você tem um motor, calma, vamos pegar coisas. Você tem um motor, certo? E esse tem um motor e esse motor entra numa caixinha de redução. Então, o eixo está apoiado em mancais dos dois lados, tem uma engrenagem no meio. E essa engrenagem gira outra engrenagem, certo? Tem uma engrenagem aqui, tem outra engrenagem. E aí essa engrenagem maior está conectada com o eixo num tambor. Um tambor é um carretel, né? É um outro cilindro aqui que tem um fio enrolado. E no final desse fio enrolado, está pendurada aqui uma massa, certo? Então, o que é o sistema que a gente está fazendo? Se o motor girar, uma engrenagem gira, a outra engrenagem gira, o tambor gira e faz subir ou descer a massa. Certo? Então, esse sistema que a gente quer modelar. Beleza. E aí, como é que ele quer que a gente modele isso fisicamente? Ele falou assim, considere apenas, agora eu vou passar para cá para eu conseguir apontar. Ele falou para considerar a inércia do rotor daqui, a inércia das duas engrenagens, do pinhão e da coroa, a inércia do tambor e a inércia da carga. Certo? Então, esses corpos teoricamente flexíveis, não sei o que, viraram inércias. Eu vou terminar de falar as outras e aí você fala. Que mais? Ele falou, tá vendo esse cabo? Ele podia ser só um transformador. Ele podia ser só, tipo, transferir energia de um lado para o outro, transferir força. Mas não, ele quer que você considere isso como rigidez elástica e amortecimento. Certo? Então ele transformou esse cabo contínuo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, em uma mola e um amortecedor. Em sério, em paralelo, a gente discute depois. Porque isso é importante, você tem que descobrir como que você conecta um com o outro, né? Toda a dificuldade de fazer um grafo. Que é importante, né? Tipo, a gente decidiu considerar tudo isso. O que a gente não considerou? A gente não considerou o atrito nos mancais, a gente não considerou, sei lá, sei lá, velho, o momento giroscópico na caixa, o efeito da gravidade de Marte, sei lá, a gente não considerou um monte de coisa. E eu acho legal, tipo, você ter noção
do que você não considerou, para você saber, tipo assim, ó, isso aqui eu vou modelar, e isso aqui eu não vou me preocupar, sabe? Eu estou considerando a gravidade atuando nessa carga, mas eu não estou considerando que ela está presa aqui, que ela pode girar. Isso é uma carga pontual, por exemplo. Peraí, gente, que tem alguém me ligando, rapidão. Sim, no que a gente está considerando, no que a gente não está considerando. Beleza. Então, eu cheguei a escrever aqui o que a gente está considerando, porque eu queria ter isso claro na minha cabeça. É, mas foi o que eu falei, sabe? A gente está aplicando um torque aqui, é a nossa entrada, é o torque. E aí você vai ter a inércia do rotor e a inércia do pistão. Você tem a transmissão de movimento aqui, entre eles dois, com aquela relação de transmissão RT. Você vai ter a inércia da coroa e a inércia do tambor. E aí, você vai ter outra, outra transmissão aqui, outra transformação, que é quando você pega, que nem eu tinha falado, o torque que está sendo transmitido aqui para fazer ele girar, fazer o tambor girar, e transformar isso numa força linear para fazer a carga descer ou subir. Né? Então aí você tem outra transformação de. Outra relação de transformação. Beleza. E aí que no final você tem essa carga. É... Deixa eu até abrir uma outra página aqui para poder mostrar isso. É tipo, o, o que é um nó? Um nó é um ponto que tem alguma característica de estado, pelo menos como eu pensei. No caso do sistema mecânico, isso é posição, ângulo, velocidade linear ou angular e aceleração, também linear ou angular. Certo? Posição é uma propriedade do ponto. Então, por exemplo, você vai ter o que eu vou considerar como nó, por exemplo, o motor. Certo? Porque o rotor ele vai ter um ângulo, um θ. Eu chamei de θ1. O que vai ser outro nó, por exemplo? Ah, a carga. Carga não, porque ela tem o quê? Ela tem uma posição, ela tem uma altura. Tem uma coordenada que eu consigo dar que descreve a altura dela. Então, isso é o que o professor estava chamando de propriedades entre, certo? Entre os nós. Então, cada nó tem uma posição. Eu posso calcular o quê? Uma diferença de posição, uma diferença de velocidade, uma diferença de aceleração, sabe? E quem são essas grandezas? E o que tem através dos nós? O que muda a posição de um nó, a velocidade de um nó, a aceleração de um nó em relação ao outro? Força e momento. Certo? Em outros tipos de sistema, no sistema fluido, no sistema térmico e no sistema elétrico, são outras grandezas. Eu vou até falar delas depois aqui só como exemplo. Mas no sistema mecânico a gente vai tratar de posição e ângulo nos nós e suas derivadas. E através de nós vai ser força e momento. Beleza? Então, eu comecei fazendo uma descrição bem inocente de quais são os nós. E eu vou falar porque que é inocente depois. E eu vou refazer esse nó aqui do lado. Tá? Eu vou refazer esse diagrama aqui do lado pra gente fazer junto, porque eu acho que isso é produtivo. Oh, droga. Tá. Então, esse aqui é o nosso sistema, certo? Então, o que eu vou considerar como nó, primeiro de tudo? Eu coloquei já aqui as letras, então é isso que eu estou considerando. Então, eu tenho o nó A, que é o rotor, que está dentro do motor. Eu tenho o nó B, que é a engrenagem, cada um com seu ângulo, né? Eu tenho o nó C, que é a outra engrenagem, a coroa, que é a engrenagem maior. Eu vou ter o nó D, que é o tambor. Eu vou ter outro nó no tambor também, que é a periferia dele, porque lembra que tem que ter uma transformação aqui. Aqui tem um momento. Aqui o nó D vai ter um ângulo. O nó E vai ter uma altura. Então eu não posso tratar eles como o mesmo nó, porque eles têm propriedades diferentes. A propriedade entre é diferente. E eu vou ter finalmente o nó F, que é a carga em si. Beleza. E eu tenho que ter um referencial, certo? Eu tenho que saber em relação ao que. Se eu estou dizendo que alguma coisa está se mexendo, se está girando, tem que ser girando em relação a alguma coisa. Nem que seja em relação a Marte. No caso, vai ser o chão.
E aí a gente vai chamar ele aqui de G. Certo? Beleza. Definimos os nós. Então, o A vai ter um θ1. O B vai ter um θ1 também. E é por isso que eu falei que era uma descrição meio inocente. Porque eu tratei eles como coisas separadas, mas como esse eixo é rígido, na nossa simplificação, não tem como o ângulo dele ser diferente. Eles têm que girar juntos, né? Um ponto de um eixo e um outro ponto do eixo tem que estar girando em concordância. Então, o ângulo aqui é o mesmo. Não vou adicionar mais um grau de liberdade quando não precisa. A mesma coisa para C e D. Os dois vão ter esse θ2. O E vai ter uma altura, eu estou chamando de ZE, e o F vai ter uma outra altura ZF. E G eu não vou nem descrever o que é que ele tem. Mas ele teria, por exemplo, um θ de referência e uma altura de referência, certo? Mas a gente não vai usar isso porque a gente nem apontou o chão no problema. Então, beleza. Definimos o que está entre os nós. Agora a gente tem que ver o que atravessa, o que liga um nó com o outro. Né? E agora a gente olha para o problema e diz assim, beleza, você tem o rotor e você tem o pistão. O que faz um ligar com o outro? Certo? Então, a primeira coisa que a gente tem, um torque externo. Então, o ponto A recebe um torque. O motor recebe um torque. Que vem de onde? Não é de nenhum dos outros. Certo? Não é a carga que está exercendo torque nele, não é o engrenagem que está exercendo. Esse é um torque externo. Se é externo, vem do chão. Vem da nossa referência. Pode ser? Então, eu vou desenhar aqui nossa fonte, que é uma fonte de torque. Beleza. Chegou aqui no nó A. E o que o nó A faz? A gente sabe que no nó A, a gente tem uma inércia, JR. Então, a gente sabe que do nó A tem que sair a inércia. E para onde vai essa inércia? Certo? Essa inércia vai causar uma força que obedece essa equação daqui, ó. F é igual a J, θ, 2 pontos. Que é o equivalente do força igual a... F não, né? Tal. Que é o equivalente a força igual a massa de aceleração para movimento angular. Torque igual a momento... Não. Momento de inércia vezes aceleração angular. E aí, olha o que é interessante, gente. Olha o que é interessante. Se isso aqui é a propriedade através, é alguma coisa da propriedade entre. Então, tem que ser entre alguma coisa. E se esse daqui já é, por exemplo, o θ1, ou o J1 com o θ1, qual é a referência dele? Tem que ser o zero. Certo? Então, essa inércia daqui, pelo menos foi a forma que eu decidi pensar. A inércia, ela liga do ponto até o chão. É como se fosse pensar assim, todos os corpos, as inércias, as massas, tudo isso aí são de coisas que estão ligadas ao chão. O que essa força representa? Tirar ele da inércia, fazer ele acelerar. Não é fazer a massa subir, é mudar o estado de movimento da engrenagem, do rotor. É fazer ele ganhar velocidade. Quando tiver em velocidade, isso aqui some. Então ele não está interrompendo o fluxo de forças. Certo? Então ele aparece aqui em paralelo, ligando para o terra. Tudo bem? Então eu vou aproveitar já até colocar as outras. Esse aqui era o rotor, esse aqui é o pinhão, coroa, o tambor. O ponto E não tem inércia própria, porque ele é só um ponto do tambor. Eu já considerei a inércia do tambor aqui. Beleza? E é uma inércia rotativa, inclusive, o tambor não está subindo e descendo. Então eu vou ligar ele no ponto D, que é o ponto que tem ângulo. Tem esse ângulo aqui. Então eu preciso ligar esses dois. E o ponto F vai ter uma massa M, certo? Então eu já vou fazer todas essas ligaçõezinhas aqui. E essa daqui. Perfeito. Vamos continuar seguindo o fluxo de forças, certo? Porque a nossa setinha daqui representa uma força. Lembrem disso. Do ponto A para o ponto B, o que acontece? Eu transmito diretamente
o torque. Não tem rigidez, o corpo não deforma, não tem, sei lá, esse acoplamento aqui, ele não faz nada. Ele só transmite. Então, o momento que eu recebo em A, eu passo para B. Exceto que tem que vir para acelerar o próprio rotor. Certo? E de B para C, o que acontece? B aqui, C aqui. Aí já muda. O que eu tenho? Eu tenho uma engrenagem, eu tenho uma relação de transmissão. Essa engrenagem, ela muda as características de transmissão de torque e de movimento. Certo? Eu vou representar ele aqui como um transformador. Ó. Certo? Um transformador 1, que vai ter o parâmetro RT. Certo? Não sei se é essa a anotação certa, mas eu escrevi assim. Então, entra um momento aqui, sai um momento aqui. Ó, momento para momento. E aí a gente discute o que esse transformador está fazendo na prática. Mas a gente sabe. Ele conserva, na engrenagem, ele vai estar conservando a velocidade ali na borda. Então, ele multiplica o torque e divide a velocidade. Ok? De C para D, é só um eixo rígido, então não tem nada mudando. De D para E, ó, de D para E, eu vou ter um transformador que vai transformar um movimento um TF2, que vai transformar um movimento angular em um movimento linear. Então, aqui entrava um torque associado a um ângulo, e aqui sai uma força associada a um movimento linear, certo? Então, ele está transformando. E de E para F? Aí aqui tem um cabo, mas você lembra que a gente tinha decidido que a gente ia modelar o cabo fisicamente como dois elementos pontuais de uma porta, que é um elemento com rigidez e outro elemento com coeficiente de amortecimento. No sistema mecânico, isso é uma mola e um amortecedor. E aí vem a pergunta, em série ou em paralelo? E aí você olha para como que é a expressão deles. A força é K vezes, sei lá, x1 menos x2, e do outro é cx1 menos x2, certo? E aí isso aqui, o 1 e 2 aqui não tem nenhum significado no nosso caso aqui, mas seria tipo o quê? O x1 é a posição do ponto E no carretel, e o x2 é a posição da massa lá embaixo, certo? Henrique, não seria x ponto 1, x ponto 2 no amortecimento, né? Precisamente, obrigado. Nada. É isso aí, x.1 e x.2. Mas seria a posição e a velocidade do ponto no carretel e a posição e a velocidade do ponto na massinha lá embaixo. Certo? Então, olha o que está acontecendo. Os dois usam a mesma variável entre os nós. Os dois usam x1 e x2. As forças que eles aplicam são diferentes. Mas eles usam as mesmas propriedades entre. O que isso significa? Que eles vão estar em paralelo. Isso aqui vai ficar no caminho. Eu vou repetir, porque isso aqui me deixou confuso bastante. O que está sendo transmitido aqui é uma força. Se eu colocasse uma reta inteira, se ele colocasse eles em série, e eu pegasse ia ter, por exemplo, a mola e o amortecedor. Se eu pegasse esse nó daqui e olhasse para ele, eu ia dizer, não, a força que entra tem que ser a força que sai. Né? Isso significaria que a força da mola e do amortecedor é a mesma. Não é assim que funciona, né? Se o corpo tiver mais dilatado, mas com velocidade zero, a mola tem uma força enorme e o amortecedor está tranquilo. Não é isso. A mola e o amortecedor são elementos que estão interessados nas posições dos nós. Então eu vou colocar em paralelo. Tudo bem, gente? Mas eu gosto de pensar assim mesmo. Pensar no que você tem. Tipo, o que você usa na equação. Quando eu for escrever, eu vou ter que escrever em relação aos nós. Quando você for para o sistema fluido, por exemplo,
já para traçar o paralelo, você lembra que, não sei se chegaram a ver no outro exercício, que é esse aqui, que ele desenha uma resistência e uma inertância. Isso aqui seria equivalente ao amortecedor e uma massa. O amortecedor e a massa. Você coloca em série por quê? Porque aqui a propriedade entre é pressão e a propriedade através é vazão. É um tubo só. Então a vazão é compartilhada. Eu não estou somando vazões. Então aqui faz sentido colocar em série. Por exemplo. Eu chego a comentar disso aqui, mas só para vocês pegarem a ideia de tipo, como pode ser diferente. Aqui a força não é igual. Mas no caso da vazão, é igual. Porque é um tubo só. E falta só mais um item no nosso sistema, que é o último carregamento externo, que é a gravidade. A gente não pode esquecer da gravidade. Tem duas forças externas. O torque, que é a gente que aplica, e a gravidade, que é a Terra que aplica. Então eu vou representar ela também como uma fonte aqui. mg. É uma força externa. Tá vindo para cá. Ok? Feito isso, a gente podia quase dizer que o sistema está resolvido, exceto pela parte da matemática. Certo? Como uma parte significativa, eu não vou dizer que está resolvido. E aí, voltando naquela ideia. Fui inocente, A e B são a mesma coisa, C e D são a mesma coisa. Podia ter usado menos nós. Certo? Vou analisar agora também graus de liberdade. A quantidade de nós, ela meio que determina também a quantidade de graus de liberdade. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 nós. Isso significa que eu vou ter 5 menos 4 graus de liberdade. Certo? Eu tenho quase certeza que é assim. Eu tenho a impressão que em circuitos era assim, então se em circuitos era, aqui também vai ser. Fala, Pedro. O professor cobra, tipo, um mínimo número de nós? Ou, tipo, se você fizesse assim na prova, estaria certo? Eu acho que não teria problema, mas eu também não vejo problema também em apagar e juntar. Faz sentido. Ok, obrigado. Enfim. Se você quiser até, tipo, se você tiver com espaço e tempo e dizer assim, não, a gente tá traçando isso aqui como nós diferentes, porque poderia ter a rigidez e a elasticidade do eixo, e não tem, poderia dizer. Não é o caso, mas poderia ser. Peraí, você falou 4 graus, ou Henrique? São 4 graus de liberdade, isso. Você falou N-1? N-1. N sendo o número de nós. E o ground não conta? Hã? O ground conta, ele é o quinto. 6, ou você juntou já? Eu já juntei. Ele juntou. É isso, eu tenho que juntar. Ah, tá. Tem que juntar. Você tem que... Isso vai aparecer, tipo, você saber quantos são os graus de liberdade antes ajuda, porque você já sabe onde você quer chegar. Eu tenho que ter 4 equações. Deixa eu ver se foram 4 equações mesmo, eu tô falando besteira. Não, são 2 equações de segunda ordem, mas acabam sendo 4. Pra você já saber aonde que você quer chegar, entendeu? Então, e até útil você já saber assim, pra você escolher quais são os graus de liberdade que eu tô querendo, sabe? Então, o que faz sentido pra mim? Eu escolhi, por exemplo, usar como grau de liberdade θ1 e ZF. Porque faz sentido. A rotação do motor inicialmente é a posição da massa. Eu poderia usar a rotação da engrenagem intermediária, mas isso aí tem pouco sentido físico, sei lá. É uma escolha meio arbitrária, mas é uma escolha. Eu poderia escolher 4 deles, mas eu ia ver que eu não consigo 4, porque vão ser equações de segunda ordem. Mas a gente chega nisso quando a gente estiver resolvendo as equações. Tá bom. Temos o grafo. Alguma pergunta do grafo? Não, eu tenho dúvida das hipóteses. Fala. Não, só de... que a gente estava comentando, o Pedro estava comentando, é meio... você sempre já sabe como que você vai... São meio genéricas, você vê e você já faz, ou aleatórias. Sei lá, eu não sei fazer as hipóteses direito, assim. Eu chuto nos que eu fiz. Você fala como definir as hipóteses mesmo. Então, eu penso... Eu tento pensar em qual é o sistema real que a gente está olhando. Então, por exemplo, motor.
cara, montou um negócio super complexo. Qual é a corrente que está entrando? Força eletromagnética, atrito no negócio. Tudo isso eu estou desconsiderando. Aí uma hipótese. O rotor, ele é um corpo, ele é flexível, qual é o material, não sei o quê. Não quero saber. Ele é um corpo rígido com um momento de inércia JR. Aí uma hipótese. Aí, eu vou elemento por elemento, é a forma que eu vou pensando. Aí apareceu aqui, um acoplamento. Mano, o acoplamento não é ideal, sabe? Ele pode ter alguma rotação relativa. Vai ter um atrito aqui no mancal. Tô desprezando. A engrenagem. Aí, a hipótese pode ser próprio enunciado, sabe? O enunciado já deu hipótese. Ele disse, são engrenagens com relação de transmissão RT constante. Minha hipótese é que a relação é constante e não tem deslizamento, ou sei lá o que. Não lembro muito de engrenagem, mas certamente tem hipóteses associadas a isso. E ponto por ponto. Ou até, por exemplo, aqui, no cabo, você está representando ele por um coeficiente de amortecimento e um coeficiente elástico. Constantes. Constantes, os dois. Então, eu não estou considerando que varia por ponto. O cabo não tem massa, então não tem que fazer o sistema contínuo da distribuição de massa dele, sabe? Tem um monte de hipótesezinha. São infinitas hipóteses, porque eu poderia dizer que eu estou desprezando a influência da inércia de Marte. Eu poderia considerar e aí fazer a hipótese que eu estou considerando a distância dos centros. Ou poderia fazer a integral, sabe? Tipo, infinitas hipóteses, mas é isso. Certo. E uma coisa também, por exemplo, se você aproxima mais, assim, claro, o seu modelo fica melhor, né? Mas eu poderia ter assumido que o cabo ele é rígido e sem amortecimento sem mola? Depende para que propósito. Para resolver a questão, não. E sim, tem no enunciado todo que você tem que considerar. Você pode detalhar suas hipóteses, dizer o que, mas tipo, se ele deu o coeficiente elástico, é porque é para se considerar. Se ele não deu, é para você considerar como rígido e assim por diante. Por omissão ou por inclusão, ele está dizendo tudo. Eu vou partir. Mais alguma dúvida dessa parte do grafo? Que é até um pouco confuso, porque o resistor e a mola têm o mesmo símbolo, mas eles não são a mesma coisa. O resistor seria o amortecedor e a mola seria o indutor. Seria o indutor, isso aí. Pronto, eu vou partir para as equações então, certo? E equações, como é que a gente resolve? Aqui, equações de conservação no geral, que na elétrica chama lei de Kirchhoff, na mecânica chama lei de Newton, sei lá. Aí tem a equação da continuidade no McFlu, mas são equações de conservação. Então tem a conservação no nó e a conservação no ciclo. Certo? Então nesse caso, eu vou escrever para cada nó. Por quê? Porque são forças e o sistema mecânico faz sentido falar de equilíbrio de forças. Se eu estivesse fazendo no ciclo, eu ia estar falando de equilíbrio de posições relativas. Que faz sentido, mas é mais fácil você escrever as coisas quando você fala de forças em mecânica do que de posições e ângulos relativos em relação ao terra arbitrário. Então, a gente trata assim. Então, essa questão eu vou fazer só pelos nós. Então, nó A. Minha convenção vai ser o que está entrando é negativo e o que está saindo é positivo. Podia ser o contrário, porque tem um igual a zero no final, mas tanto faz. Então, eu vou ter menos tal mais o MAB mais o MJR. Eu botei os nomes aqui bem genéricos para eu ir vendo como as coisas vão mudando ao longo do nó. Mas se eu tratasse aqui como um nó só, eu ia ter menos tal mais o MJR mais o MJP mais o que sai para o transformador. Certo? Essas coisas em paralelo, inclusive, eu podia representar ele como uma coisa só, JR mais JP. Justamente por causa disso, porque eu vou estar somando no nó. Tá. Então, aquilo que eu falei, no nó A eu tenho menos tal entrando, JR saindo e o MAB. O JR é o que está passando pela inércia. E qual é a equação da inércia? Essa daqui. Certo? JR, aqui eu tinha até colocado ômega, mas na anotação que a gente está usando mesmo é θ1 ponto. θ1 2 pontos. Certo? Vai dar essa equação. E escreve para o segundo nó, para o nó B. E aí eu uso isso para descobrir quem é
o momento que está entrando no transformador, ou seja, qual é o momento na engrenagem menor. E aí passa pelo transformador. Aí eu tenho que escrever qual é a relação do transformador. E aqui tem um ponto que eu achei interessante, possivelmente controverso, que é a questão de orientação, certo? Normalmente você diria que o θ2 ele é θ1 dividido por RT, certo? Você vai ter a menor aqui, que é θ1, a maior, que é θ2, a relação de transmissão aqui, eu assumi hipótese que ela é que ela é maior que 1. Então, o θ1, o θ2 é menor que o θ1, certo? Eu pego o θ1, divido por um número, sei lá, 3, 5, e o θ2 gira menos, né? A engrenagem menor faz a engrenagem maior girar menos do que ela girou. Então, eu divido aqui pela relação de transmissão. E qual foi o problema que eu encontrei com isso? Você inverte a orientação. Porque se θ1 está positivo para cá, e você escreve assim, aí agora o θ1 é... Calma. θ1 positivo para cá, θ2 positivo para cá. Você inverteu a orientação. Certo? Como eu achei que eu ia ficar confuso com questão de orientação dos eixos, porque aí é como se eu tivesse um eixo para θ1 aqui, que gira num sentido, e um eixo para θ2, que gira aqui no outro sentido. E, consequentemente, para os outros. O professor considerou assim. Eu coloquei um sinal de menos. Certo? Mas eu acho que isso não faz diferença para o resultado final. Perfeito. Foi por isso que quando cheguei nesse ponto, eu voltei para a figura e defini quais eram os meus eixos. Que eu decidi que todos eles giram no sentido horário, olhando para cá, anti-horário, positivo olhando anti-horário, né? Regra da mão direita convencional aqui para esse eixo X que eu defini. Botei um Y e um Z aqui também, para dizer que esse Z aqui é positivo e que esse E também é positivo quando cresce para cá. Certo? E isso vai ser útil até quando a gente for falar da equação da mola, porque se você for ver aqui, quando eu escrevi a equação da mola, eu não botei o comprimento inicial dela. Né? Tipo, não é só a diferença de comprimento, é o quanto ela deformou em relação ao estado inicial. Eu posso fazer isso porque eu disse que aqui no equilíbrio, os dois estão em zero. Então, o ZF é igual a zero e o ZE é igual a zero. E eu posso fazer isso. Tudo bem? Bom, então tem aqui o transformador que vai transformar tanto... Aqui a parte de transformação do movimento angular, certo? Isso vai valer para o θ1 com o θ2, para o θ.1 e para o θ2.1. Certo? É a mesma equação, eu só mudo a quantidade de pontos que tem aqui em cima. Certo? E eu vou usar isso daqui para frente. Por quê? Porque eu sei que são 4 graus de liberdade, então o θ2 não vai ser um deles. Então eu quero jogar ele fora. Porque ele é redundante. Se ele tem aqui se tem essa equação, eu não preciso ter θ2. Então todos os lugares que θ2 aparecer, eu vou jogar ele fora e trocar por θ1. Dividindo por RT. Certo? E aqui, então, as engrenagens fazem duas coisas. Transformar momento e transformar posição. Certo? Multiplica o momento e divide a posição. Beleza? E aí eu encontrei qual é o momento que sai do outro lado, ou seja, qual é o momento na engrenagem maior. Aí aplico para o nosso C, o equilíbrio. Tem um monte... Vocês querem que eu mostre os termos de cada equação? Vocês preferem? Eu acho que seria legal se rapidão, assim, se não for atrapalhar. Perfeito. Não. Perfeito. É porque às vezes a gente fica tipo, não. Aí só resolve tudo e chega no final. E aí o final fica esquisito. Então vou passar falando. Até aqui tudo bem? Nessa expressão daqui. Ok? Então aqui é o torque. E é legal que você consegue ir checando, sabe? Tipo, o momento na segunda engrenagem, ele é o quê? Ele é o torque que você botou no motor multiplicado, porque já está do outro lado da engrenagem, mais a inércia para movimentar o rotor e a primeira engrenagem, multiplicado por isso aqui. Certo? Porque eu já passei da engrenagem. Beleza? No nosso C, o nosso C vamos ver, é a engrenagem, o equilíbrio da engrenagem. Então, tem a força que vem da outra engrenagem, tem a força de acelerar a engrenagem em si, e tem a força que ele transmite pelo eixo.
Aí eu isolo. Isso aqui tem aquela equação constitutiva, que é aquele J θ ponto, que é isso aqui, ó, J θ 2 ponto, θ 2, 2 pontos, que eu troquei por θ 1, 2 pontos sobre RT, certo? E aí vai aparecendo aqui. Nó D, o nó D é o tambor. O que eu vou ter no tambor? Eu vou ter o momento que vem do eixo, o momento para acelerar o tambor e o momento que eu transmito para o fio, para aquele ponto na periferia do fio. E aí, quanto é que fica? O momento que transfiro para o fio vai ser o momento que veio do rotor, mais o negócio para acelerar todas as coisas pela relação de transmissão. Tudo bem? O sentido físico vai se conservando. Beleza, cheguei no nó D. Aí aqui tem um transformador de novo, que é o tambor. Qual é a relação dele? Pelo R, eu transformo um momento em uma força. Certo? Aí eu pego tudo isso aqui e divido por R. Cheguei nisso aqui, eu sei quem é a força no início do fio. Naquele ponto E aqui. No início do fio. No Noé, aí eu vou ter. Qual é o Noé? O fio. Aquele pontinho no início do fio. Então eu vou ter a força que eu recebo do tambor, a força da mola, a força do amortecedor, certo? Representadas aqui. Beleza? E aí, cheguei nesse ponto, o que acontece? Apareceu mais 2 graus de liberdade. Até aqui eu estava só com 1. Então tinha θ 1 inicialmente, aí apareceu θ 2 e eu joguei ele fora. Porque eu consegui. Se eu consigo jogar ele fora, eu jogo. Porque significa que ele era redundante. Joguei ele fora. Apareceram mais 2 agora. O ZE e o ZF. Que é o do ponto no início da corda e do ponto no final da corda. Que é a massa. O ponto ZE, ele está relacionado com o ângulo, né? Se o carretel girar, ele sobe. Então ele também é redundante. Certo? Ou eu poderia ficar com ele. Podia ficar com ele também. O que ia acontecer? Eu ia ter uma equação. Eu ia ter uma equação. 2 equações aqui. Essa é a resposta final já. Com 3 variáveis. θ1, θ2, θ1, o ZF e o ZE. Então eu ia ter 2 equações de segunda ordem, ou seja, 4 variáveis de estado, relacionando 2 grandezas e suas derivadas cada um, então 4, mais uma. Então eu ia ter 5 variáveis para 4 graus de liberdade. Tá errado. Algum eu jogo fora. Qual é? Pode ser o ZF, pode ser o ZE. O ZE é mais fácil porque eu consigo relacionar ele com o θ1. E o ZF tem um significado que eu quero guardar, que é a altura da carga. Então, aqui está como Y, inclusive. Vocês viram que eu fui mudando a notação a cada ponto da questão que eu ia fazendo, né? Que ótimo. Então, o ZE, ele é θ 2 vezes o raio, né? Quanto ele está indo. Aqui tá tecnicamente errado, aqui não seria um Z, seria tipo o comprimento ao redor do raio, que você está enrolando o fio e não só subindo ele. Mas para o esticar da mola em si, o que vale é o comprimento. Então, isso aqui é isso aqui era para ser um L. Tudo bem. E aí aqui eu apliquei a relação de transmissão do θ 2 para ir para o θ 1, porque eu não quero θ 2 também. Certo? E é uma coisa para velocidade. E aí dessa equação daqui, que eu fui transmitindo de ponto a ponto, eu chego e ela é minha equação final. Porque ela usa os 2 graus de liberdade que eu quero, certo? Ela é uma equação de segunda ordem, que a maior derivada é a segunda, do θ 1. E ela aparece derivada de primeira ordem e de ordem 0, né? Em 2 variáveis, que é o θ 1 e o ZF. Eu não consigo simplificar mais do que isso, certo? Cheguei aqui no final. É ela. E do nó F, eu vou tirar a última equação, que é a que relaciona a força da mola com a força do amortecedor. E aqui eu fiz errado, no sentido que não é exatamente o que eu representei no que eu fiz com vocês. É a força da mola, a força do amortecedor, a força para acelerar
o bloco, porque ele tem inércia, que nem tinha o J θ 2 pontos, e a fonte, que é a gravidade. Certo? O meu erro tinha sido considerar a fonte como parte dessa inércia daqui. Não é. Mas a equação é a mesma, tanto que daria o mesmo resultado. Eu só separei agora. Então, beleza. Ó, a força para acelerar é o M, Z, 2 pontos, F. Massa vezes a aceleração, né? O mg está aqui. A força da mola, a força do amortecedor. E aqui me dá a minha última equação diferencial, que também é de segunda ordem, então eu vejo que realmente só precisava de 2 variáveiszinhas, porque vai ser elas duas e suas derivadas. Então, são 4 para 4 graus de liberdade. A forma que você conta graus de liberdade é assim, você vê quantas equações e multiplica cada uma pela ordem dela. Então, 3 equações de segunda ordem dão 6 variáveis de estado. 2 equações de segunda ordem, que é o caso aqui, dão 4 variáveis de estado. Se fosse uma de primeira ordem e uma de segunda ordem, iam ser 3 variáveis de estado. E assim por diante. E aí eu vejo quantas equações eu preciso para isso. Quantas variáveis eu preciso para isso. No meu caso, θ1 e ZF. Só mais um comentário de como eu fiz. Esse ponto eu fiquei confuso com a orientação do mais K ou menos K. Porque tem aquela questão de, tipo, para que lado fica a mola, sabe? Eu não sei se... A metodologia é isso aqui mesmo, sabe? Tipo, a força tá saindo da mola amortecedor e a equação constitutiva é o primeiro nó menos o segundo. Então, é KXE menos XF. Certo? Então, é isso mesmo. Mas eu gosto de checar. Entendeu? Então, eu olho para cá e eu vejo que isso aqui seria o FK mais o FC igual a FTFE. Ou seja, a... Ou seja, o torque aqui e as outras coisas estão segurando a mola e o amortecedor. Aí eu vejo assim, se eu aumentar o ZE, essa força aumenta. E aí eu olho para o sentido disso. A forma que eu fiz, por exemplo, foi assim, ó. O que esse ponto aqui significa? Significa que eu peguei um torque positivo nesse sentido, que virou um torque negativo nesse sentido, peraí, nesse sentido para cá, para esse sentido para cá, certo? Aqui virou um torque negativo. Então, se é um torque negativo aqui, ele é uma força para baixo, certo? Ou seja, e ele está negativo desse lado da equação. Então, esse lado da equação são as forças para cima, esse lado da equação são as forças para baixo. Então, se o Z aumentar, tem que aparecer uma força para baixo. Por causa da mola, certo? Eu subir isso aqui, ele tende a voltar. Então, a força realmente é para baixo, então o sinal está certo. Não sei se é o melhor método, mas eu uso isso para ver se mola está no sentido certo. Porque mola sempre está com o sinal errado. Fez sentido meu raciocínio? Ok, qualquer coisa me falem, tá? Mas a resolução da questão é essa daqui. Tipo, acabou. Ele pediu a equação diferencial, essas são as duas equações diferenciais. Acabou a questão. É isso. Com a matéria que a gente estudou, tem como ir além disso? Tipo, Laplace nessa equação aí? Dá. Hum. Mas, assim, eu não sei, mas eu vou dizer assim. Você pode representar isso como algumas coisas que dá para fazer. Primeiro, representar isso como espaço de estados. Então, o que é que você faria? Isso aqui. Você diz as 4 variáveis de estado, diz quem elas são, que a gente já fez isso. Você escreve isso aqui na forma de um sistema matricial, certo? Então, você vai ter o x1, tá bom. Você vai ter o... Não vou escrever tudo aqui, vai ter o vetor x. Você vai ter o vetor dos coeficientezinhos. Para o x1, vai ser 0, 1, 0, 0, porque ele é θ1, certo? Então, seria assim, ó. X ponto é alguma matriz vezes x, mais alguma outra matriz vezes o torque.
Isso aqui seria com espaços de status. E aí você pega as equações, você vai ter que agora isolar o θ1 2 pontos dessa primeira equação, e isolar o ZF 2 pontos dessa equação, você bota eles aqui. O que é que daria para fazer? Calcular os autovalores, altos vetores dessa matriz, que vão te dar os modos de vibração, se eu não me engano. Vão te facilitar a resolver a equação no geral. Você pode, em vez de fazer isso aqui no espaço de status, você poderia linearizar, mas o sistema aqui já é linear. Tá, isso é uma observação legal. Ele é um sistema linear porque você vai ter a função derivada, né? E aqui são coisas constantes. Tudo constante. Certo? São números aqui, na prática. Por mais que seja uma expressão grande. Poderia linearizar se não fosse linear, então. Se aparecesse um cosseno de θ aqui, por exemplo, já não seria linear. Poderia calcular o Laplaciano, mas o problema é que é um sistema, né? Então você ia ter uma equação em x1 e θ grande 1 e z grande f. Duas equações, você tem que resolver um sistema com os Laplacianos para isolar cada um. Entendeu? Isso é meio esquisito. Eu acho que o exercício do Lab faz isso. Que é o da suspensão do carro. Porque você tem a inércia do carro e a posição da roda. Você tem 2 graus de liberdade. Você resolve, vai cair um sistema igual, muito parecido com esse. Você calcula o Laplaciano, mas você tem que resolver um sistema para separar um do outro. Dá pra fazer isso. E dá pra simular. Eu botei isso aqui no Octave e simulei. Então, se vocês quiserem, eu até mostro. Ficou legal. Mas a questão é isso. Nossa, dá trabalho chegar nessa equação final aí, então, hein? Meio complexo, eu achei. É meio complexo, mas... Se você for ver aqui, objetivamente, o que é que a gente fez? Desenhou o grafo, que é equivalente a entender o sistema físico. E depois ir resolvendo, nó por nó. Certo? É um passo a passo bem definido. Depois que você tem o grafo desenhado, é só você seguir um passo a passozinho que você chega num resultado final. Mas não é super simples mesmo, não. Eu não acho simples. É isso. Mais alguma pergunta, gente, dessa questão? Beleza. Eu vou só mostrar essa daqui para mostrar as diferenças de um grafo para o outro. Não vou resolver isso aqui também, porque senão a gente vai passar tipo, o dia inteiro falando de grafos. E não é o ponto. Isso aqui, essa questão já é um sistema fluido. Sistema fluido, o que muda? Pouca coisa. Muda o que ele está representando. Então, em vez de dizer posição e forças, eu vou ter pressão e vazão. Cada ponto num cano tem uma pressão. Cada nó tem uma pressão. O que vai de um para o outro? Vazão. Aqui eu até acho que tem uma simplificação, porque na verdade você poderia dizer que era massa. Mas aí a densidade é constante, não sei o que tal, o vazão está servindo. Certo? Então, nó, o que atravessa? Vazão. Quais são os elementos que a gente tem aqui? A gente tem um que dissipa energia, dissipa pressão, uma resistência, perda de carga, que a gente viu em McFlu, então faz a pressão cair por causa do atrito, é uma resistência, ele chama aqui de resistência, porque é a mesma coisa que a resistência faz cair a tensão. Tem uma inertância, que é equivalente a uma massa. Por quê? Porque tem massa de fluido que eu estou tentando deslocar, então eu tenho que acelerar o fluido. Certo? Equivalente a massa? Não, é equivalente ao indutor. Ai, a massa. Ai, nossa, agora eu fiquei confuso, calma. Isso é o... Eu acho que é a massa mesmo. Acho que isso aqui é a massa. É isso mesmo. Isso aqui seria o amortecedor, isso aqui seria a massa, e esse aqui é a mola, que armazena energia, certo? O que ele faz? A mola, pensando nas variáveis entre, ela armazena a posição, ela muda a posição para armazenar energia. O que você faz? O que o tanque faz? Ele armazena líquido, ou seja, armazena pressão aqui nesse ponto, para guardar energia. Então, são os equivalentezinhos. Aí, a válvula causa perda de carga, válvula perda de carga.
e você tem um terra comum, que nesse caso é muito mais fácil de trabalhar que o outro, que é a pressão atmosférica. Não tem aquele problema, tipo, qual é a posição de referencial? Não, é pressão. Pressão atmosférica é a referência. Se eu quiser dizer assim, pressão atmosférica igual a 0, vai. Então, na primeira, que eu não queria usar leis de circulação aqui, de dizer, conservação no geral, porque posição fica esquisito, aqui eu tô com vontade de usar, porque conservação de pressão num ciclo é o padrão num sistema de fluidos. Mas a conservação de vazão, conservação de continuidade, também é uma boa. Dizer assim, o que entra aqui sai aqui. Ou o que entra aqui é ou armazenado aqui ou segue. Tá vendo esse nó aqui? É isso que está acontecendo. Certo? Então, é basicamente a mesma coisa. Aqui vai cair naquele caso que eu falei. Calma. São 4 graus de liberdade. 4. Dessa vez são 4. Porque você tem 2 equações de primeira ordem, certo? Só tem a maior derivada é 1, é a primeira, e uma equação de segunda ordem. Então você tem 1 mais 2, 4 graus de liberdade. Como são 3 equações, eu preciso de 3 variáveis e uma delas vai ser a derivada. Aí você escolhe mesmo, sabe? Então você pode escolher ou pressão, vazão, pressão e vazão. Eu peguei, por exemplo, a pressão aqui, no final da bomba. Não. Foi a vazão na bomba e a pressão nos 2 tanques. Foi o que eu usei. E aí você resolve. Eu boto isso aqui depois no Drive, pra vocês darem uma olhada. Qualquer coisa vocês me mandam mensagem, que aí eu falo disso aqui. Mas você vê que é isso aqui. Eu desenhei o grafo, da mesma forma que eu olhei pro outro. Botei as equações de equilíbrio. Eu usei agora nó e malha, em vez de nó. E cheguei em 3 equações. Não tem nenhum transformador aqui. A vazão é vazão. Então, esse aqui é até um pouco mais simples que o outro. Tudo bem? Querem que eu comente mais alguma coisa dele? Sigo. Beleza. Henrique, só uma coisa. Você pode dar um exemplo só de como você passou, por exemplo, a primeira equação dinâmica? De onde você tirou, só para eu entender Essa quando eu for aqui? olhar? Não. Peraí. As próprias equações dinâmicas. Entendi. Essa daqui. Claro. Bom ponto. Deixa eu ver de onde é que ela vem. É assim. Deixa eu lembrar como foi que eu pensei. Quer falar, Rogério? Não, é porque tava no espaço, sem querer. O Mix, ele repete seu comando no espaço. Tá. Tranquilo. Deixa eu olhar aqui de onde é que veio a primeira, por exemplo. Eu vou voltar aqui e vou escrever as equações de cada um. Porque aí eu vou ficar... Eu acho que eu vou retraçar um pouquinho como foi que eu pensei. É assim. Para resistência fluida, você tem que a diferença de pressão é a resistência vezes a vazão. Para a inertância... Cadê? Vamos ver aqui a inertância. A diferença de pressão é igual a inertância vezes a derivada da vazão. E para a capacitância, cadê a capacitância aqui? Tem que estar em algum canto. Ô, Sofia, o pior é que tá no PDF do Gabriel. Tem lá cada uma delas. Tipo, fluido e inertância. Aí mostra qual é. Que é com a vazão. Não, mas a pergunta dela não foi nem sobre qual é a equação de cada um. Eu estou usando isso aí para me organizar. Mas é essa aqui. Calma, essa de cá. É ao contrário essa. Essa aqui é tipo 1 sobre C vezes a vazão é a derivada da pressão. Naquele ponto. E você vê que isso aqui é um pouquinho diferente do outro. Porque é como se a vazão fosse a velocidade.
sabe? Em vez de estar tratando posição, ó, em vez de estar tratando com... cadê? Posição, velocidade e aceleração. Eu estou tratando com vazão já, que é o equivalente de velocidade. Por isso que eu poderia escrever que o P é a integral disso aqui. E aí eu tenho uma coisa meio trocada. E aí quando eu percebi isso, eu olhei para isso e eu pensei, vai aparecer uma questão de primeira ordem. Porque quando eu cheguei nessa equação daqui, logo da primeira malha, essa daqui, que é da diferença de pressão para aqui, para cá e voltando. Eu olhei para essa daqui, do ponto C, e eu percebi que se eu quisesse escrever o ponto C em função de CF1, escrever essa P1 aqui, eu ia ter que integrar essa expressão daqui. E eu quero uma equação diferencial, não quero uma equação integral. Então eu tinha que fazer aparecer o contrário. Eu ia precisar de uma equação que usasse a vazão, jogar isso para cá e tratar com a derivada da pressão. E aí aparecer uma equação. Essa equação daqui ia ficar só em Q1, com primeira ordem. Então esse foi o primeiro ponto. Essa inclusive é a primeira equação diferencial. Essa aqui já é a equação diferencial. Porque eu escolhi Q1 e P1 como minhas variáveis de estado. Então, quando apareceu elas, tipo, eu olhei, eu vi. Eu tenho quantos nós aqui? 1, 2... Peraí, calma. Tem um que eu não tô contando aqui. Calma, agora eu fiquei confuso. Porque um desses intermediários aqui eu tenho que contar. Cadê? Ah, achei. Não, não achei não. Agora eu tô confuso. Sinceramente, eu não sei direito como é que foi que eu fiz. Mas tipo assim, você vai olhando, e aí você olha, sei lá, cada equação de um nó ou de uma malha vai terminar com uma equação. E aí você vê o que você consegue isolar em um e jogar na outra. O que é redundante, sabe? Então, por exemplo, eu sabia que vazão, uma delas tinha que sumir, porque é redundante. Então eu peguei aqui e decidi, vou sumir com Q3. Aí eu isolei Q3 aqui. Aí eu usei o próximo nó para jogar Q3 aqui dentro. Os outros dois eu usei já a equação de constituição do capacitor e da resistência. E aí apareceu aqui, que apareceu Q1, P1 e P2. Aí eu fui seguindo. Aí eu sempre anotando assim, ó, eu tô usando 3 variáveis até agora. Aí eu olhando assim, ó, beleza. Aí aqui eu cheguei na equação de segunda ordem. Eu sabia que eu não ia conseguir me livrar dessa derivada da segunda. Então eu não podia ter mais nenhuma, além dessas 3 aqui. Certo? No final, as equações diferenciais são essa daqui, essa de cá e aquela da outra página. Que eu só reescrevi aqui embaixo. Eu acho que ficou confuso isso, mas é porque eu também fiquei confuso. Mas... Não, deu. Era justamente isso que eu queria, tipo, o que você pensou para depois eu chegar nelas. Assim, aí depois eu olho. Obrigada, Henrique. Beleza. E a questão dos nós agora eu tô encucado, porque aqui tem 4 nós. Mas na verdade, talvez você tenha que contar um desses intermediários. Porque ele é uma associação em série. E quando é associação em série, você tem que contar um intermediário, né? Ah, é isso então. Não. Ah, vai, enfim, segue a vida. Não dá pra entender tudo mesmo. Tá, então isso aqui foi a parte de modelagem, certo? Então, essa modelagem por grafos, você poderia fazer a mesma modelagem nesse caso aqui, McFlu, diretão. Nesse caso aqui, você podia resolver por exemplo, Newton-Lagrange, Newton-Euler, que é lei de Newton. Então, eu ia fazer o diagrama de corpo livre da engrenagem, botar as forças, fazer o diagrama livre dessa engrenagem, dessa daqui, calcular o momento de inércia, não sei o quê, fazer as equações de cada um. Que foi o que eu fiz na prática, né? Você podia resolver assim, você podia resolver com Lagrange. Então, calcular qual é o potencial armazenado no cabo, nisso aqui, a energia cinética da rotação de cada um deles.
e no movimento dessa daqui, e resolver por Lagrange. Só a forma de resolver, você vai chegar nas mesmas equações. E é isso. Gente, eu ia fazer um comentário porque assim, eu acho que esse é o primeiro ano que os professores estão dando grafos, né? Tipo, o método. Por que será que, tipo, eles resolveram dar grafo e nos anos anteriores não deram? Tipo, conceitualmente eu achei uma ferramenta bem legal, assim, para sistematizar a forma que você olha para as coisas. Se fosse melhor dado, seria legal, mas enfim, detalhes. Certo, entendi. Eu queria dar uma passada por Lagrange ainda, só para mostrar para vocês como que funciona. Eu não vou falar de Newton-Euler, porque não vai dar tempo, e porque grafos já usa Newton-Euler indiretamente. Então, eu acho que quase todo o sistema de Newton se resolve por Lagrange, por grafos. O grafo tem um problema que ele só trata de problema linear, só trata de problema meio que unidimensional. Se essa massa daqui tivesse grau de liberdade para mover para os lados, o grafo bugava. Você não ia conseguir representar direito as ligações, você ia ter que ter, tipo... Você tem que separar, sabe? Você tem que dizer... Que nem eu fiz aqui, sabe? Tipo, o grau de liberdade de D e de E, eu separei. Você tem que fazer algum armingue, assim. Mas tá. Lagrange. Eu vou voltar pro meu formulário de MacB. Porque a vida é isso. Tá. Como é que funciona Lagrange? A equação de Lagrange que eu sempre uso é essa daqui, certo? Essa é a equação de Lagrange. O Lagrange é uma ferramenta para modelar sistemas, que nem grafos, que nem Newton-Euler, que nem tudo. E ele é baseado na análise de energia, certo? Então você pega a energia potencial do sistema, certo? De forças conservativas, você tem a energia cinética do movimento das partículas e das entidades do sistema, as forças dissipativas, então amortecimento e, enfim, e uma força externa. Que é o que a gente estava vendo mesmo, certo? É a mesma coisa que a gente estava vendo até agora, certo? Então, por exemplo, a mola seria uma energia potencial, as partículas são uma energia cinética, o amortecedor é uma energia de dissipação, que é esse R daqui, e você tem uma força externa, certo? Resolver um problema de Lagrange tipo, todos os exercícios são iguais. A metodologia é exatamente idêntica para todos. O que você tem que fazer? Você tem que calcular a energia potencial é V, a energia cinética, energia de dissipação, se tiver, calcular as derivadas e montar as equações. Ela é até um pouco mais mais direta do que grafos naquilo que a Sofia tinha perguntado. Tipo, quais graus de liberdade eu escolho? Véi, eu escolhi aqui quem era o quê? Sei lá, o ângulo, a posição em X. Quando eu resolver essa equação daqui, ele vai me dar a equação diferencial de X. Acabou. Sem problemas. Então, eu vou pegar um exemplo. E eu não vou pegar esse aqui, não. Eu estava fazendo hoje de manhã uma prova acho que é 2019. E tinha essa questão daqui, que se resolver por Lagrange. É Lagrange, né? Eu vou confundir Lagrange com Laplace, mas é Lagrange. E aí ele dizia assim, isso aqui é um braço robótico que tem 2 graus de liberdade. Ele já disse que são 2, certo? E aí os graus de liberdade são, ele tem a ligação 1, que sobe por uma força F conhecida. Eu tô lendo o enunciado, tá? Do que eu lembro. Sobe por uma força F conhecida. E ele tem um segundo grau de liberdade, que é a ligação 2, que você considera tendo momento de inércia J, calculado nesse ponto, centro de massa aqui, com a distância L, e que ela gira por causa de um torque conhecido tal. Certo? E aí ele pede na letra A as velocidades dos centros de massa e as velocidades de rotação das ligações. Certo? E ele vai te levando a cada passo. Então a letra A pede velocidades, a letra B pede potencial e cinética, e a letra C pede as equações. E é sempre assim que você resolve o exercício de Lagrange. Tipo, sempre. Porque para você calcular a energia potencial, é mais ou menos direto. Para calcular a energia cinética, você precisa de velocidades e tal. Então você começa calculando sempre a velocidade, depois você escreve potencial e cinética, depois você faz as derivadas e monta as equações. Acabou. É sempre esses 3 passos. Então, ó, aqui, por exemplo.
Preciso resolver primeiro a cinemática do problema, quais são as velocidades. Aí o que eu faço? Defino um eixo de coordenada, um eixo de, uma base de, um eixo coordenado, um sistema de coordenadas com a base de vetores, certo? Então aqui eu coloquei uma base IJK fixa, nesse caso eu botei fixa, podia ter colocado ela girando, eu falo disso. Defini minhas variáveis de estado, que ele diz, use Z e θ, certo? E aí, como é que eu faço para achar a velocidade? Eu descrevo a posição no sistema de coordenadas. Então, quem é x1? A partir daqui, ele é Z na direção K, para cima. Quem é x2? Ele é Z na direção K, então ele tem que ir para cá, e depois ele tem que vir para cá. Certo? E quanto é isso? Eu tenho que andar L nessa direção inclinada daqui, definida por θ. Essa direção daqui é cosseno θi mais seno θj. Isso aqui é um resultado conhecido, mas se você decompor, por exemplo, que ele anda Z para cima, L cosseno θ nessa direção, e... Eita, que agora... L cosseno θ para cá, e L seno θ para cá, você encontra. Entendeu? É isso aqui que eu escrevi. Então, eu defini o vetor posição de cada um deles. x1 e x2. Certo? E aí eu derivo. Saio derivando. Eu quero achar a velocidade? Derivo até achar a velocidade. Quero achar a aceleração? Derivo até achar a aceleração. Então, zk vira z.k. x2 ponto, o zk vira z.k. Aí o cosseno vira menos seno. O seno vira cosseno. E como eu estou derivando em relação ao tempo e não em relação a θ, eu tenho que aplicar a regra da cadeia. Então, a derivada de cosseno θ é menos seno θ vezes θ ponto. Para chegar na derivada do tempo. Que é o que eu coloquei aqui fora. Certo? Primeiro passo feito. Uma observação. Eu coloquei aqui o meu eixo de coordenadas fixo. Eu podia colocar ele girando. Certo? E aí seria até mais fácil eu escrever essa primeira etapa. Em vez de escrever zk mais L e essa expressão esquisita, eu poderia botar, por exemplo, LJ. Porque J é isso aqui. E J acompanha. Parece meio esquisito, mas eu posso. O vetor pode girar sem problema nenhum. Mas o que ia acontecer? Quando eu fosse derivar, eu ia ter que derivar J também. Certo? E aí tem aquele negócio, sei lá. O J ponto seria a velocidade de rotação produto vetorial com o próprio J. Certo? Mas o resultado ia dar o mesmo, sabe? Ia dar isso aqui também, só que decomposto em outros I e J. Só queria fazer esse comentário de que tanto faz como você define, desde que você, na hora de derivar, você veja. Tá girando ou não tá girando? Certo? Alguma pergunta? Até aqui? Beleza. Segundo passo. Calcular a energia cinética e energia potencial. Então, vamos lá. Energia cinética, usar essa fórmula daqui. Fórmula grande pra caramba, eu sei. Mas ela nunca aparece nesse tamanho todo. Vou termo por termo. A energia cinética é a propriedade do corpo. Certo? O corpo inteiro, rígido, tem uma energia potencial. Eu escolhi um ponto para calcular como referência. Mas qualquer ponto que eu usasse, dava a mesma coisa. Certo? Mas você escolhe o ponto que for mais conveniente para você. Porque esse ponto que eu estou falando, nessa equação daqui, está sendo denotado por O. O é a origem em que eu estou calculando a energia potencial, que é comum a todos os pontos. Então, eu tenho uma parcela que é a translação desse ponto de referência. Então, mv ao quadrado sobre 2. Eu tenho uma componente que é a rotação do corpo em relação a esse ponto. Então, tem o ômega do corpo, o ômega absoluto do corpo. A matriz de inércia em relação a esse ponto.
certo? Então, esse aqui é específico do ponto, isso aqui é do corpo, certo? Isso aqui eu calculo em relação ao ponto O específico, esse daqui vai ser o mesmo independente do ponto, certo? Mesmo que ele não esteja pivotando ao redor daquele ponto O, não tem problema. É o ômega do corpo, rotação. E você tem esse termo daqui, que é o de correção, que é, se eu estivesse calculando no centro de massa, não ia ter. Mas como eu não estou, eu tenho que dar uma corrigida. Beleza? Essa é a expressão. Vamos usar, certo? E aí vocês veem, porque vocês veem que aqui, por exemplo, é um produto matricial, né? Isso aqui é uma matriz, isso aqui é um vetor. A gente não vai precisar de tudo isso. No nosso caso, por exemplo, ó, o T1, que é a energia cinética dessa ligação daqui, que é a luvinha que sobe e desce. Eu vou calcular, vou escolher como ponto o centro de massa dela, primeiro de tudo, certo? Em relação ao centro de massa, ele tem uma velocidade, certo? mx ponto ao quadrado, é aquele primeiro termo. O segundo termo, eu escolhi o centro de massa, então isso aqui vai a zero, certo? E não só isso, aquele corpo é simétrico. Ah, não. Ai, calma. Não, ele não tem espessura. Eu desenhei com espessura daqui, mas se ele quisesse considerar essa espessura, ele dizia, o momento de inércia é J. Se ele não disse, eu não considero. Não vou inventar uma letra. A não ser que ele diga, considere a inércia do negócio. Ou ele não diga, não considere a inércia de nada, você tem que escolher. Mas ele disse, considere a inércia desse daqui, mas ele não falou para considerar a inércia desse de cá. Então eu não vou, por omissão. Então se não tem inércia, isso aqui também é zero. Só sobra esse primeiro termo daqui. Perfeito? O segundo corpo tem outra energia cinética, que eu calculo da mesma forma. Eu vou calcular em relação ao centro de massa. Por que eu escolhi em relação ao centro de massa? Porque o J que ele me deu, ele disse que é o J do eixo vertical transladado para o centro de massa. Então, se ele me deu o J no centro de massa, eu uso o O como centro de massa. Certo? Para que isso daqui seja o que ele me dá. Bom, e aí tem o quê? Translação do centro de massa, que nem eu tinha aqui. Ó, translação do ponto que eu escolhi. Mais aquilo que era ômega J ômega, num caso que ele gira só em um plano, vira J θ ponto ao quadrado. Ok? O J que eu estou usando lá, o θ ponto que eu estou usando tal. E aí aqui, nesse ponto aqui, eu substituo o que eu tinha da letra anterior, que é por isso que eu calculei. Então eu boto substituo isso aqui por z ponto quadrado e substituo isso aqui por essa bagaceira daqui. Certo? Energia cinética soma tudo normal, então eu calculei de cada ponto, de cada corpo separado para organizar minha cabeça e eu somei tudo no final para mostrar o resultado final. Então essa é a expressão da energia cinética. Aí eu calculo a energia potencial, não tem mola. E não tem mola. Mola é a única coisa que gera energia potencial, exceto a gravidade. Gravidade gera energia potencial. Só que vai gerar energia potencial no geral vai ser gravidade, mola e no máximo potencial elétrico, mas o potencial elétrico nunca aparece um problema de mecânica. Então na prática só vai ser mola. Ou gravidade. Gravidade de todos os corpos. Todos os corpos que têm massa, todas as massas pontuais que ele pediu para considerar, você calcula. Potencial. E pode ser no centro de massa, não precisa calcular momento de inércia nem nada. Massa no centro de massa, a altura do centro de massa. Eu assumi Z igual a zero nesse plano daqui. Deu M1 mais M2, GZ. Potencial gravitacional. Ok? Acabou. É isso aqui. Não tem dissipação. Se tivesse, eu ia ter que calcular um R, que ia ser meio de C, coeficiente de amortecimento, vezes velocidade ao quadrado. Certo? Eu já calculei a velocidade, então não tem problema. Certo? É velocidade ao quadrado? É isso aqui, né? Deixa eu ver. Calma, você falou amortecimento? Amortecimento, isso. Ah, tá certo. Amortecimento dá isso aqui. Certo? Beleza. Até aqui tudo bem?
Vamos lá, então. Último passo, problema de Lagrange. Calcular o lagrangiano, derivar as equações. Derivar as expressões, calcular as derivadas e botar na expressão da equação de Lagrange. Certo? Lagrangiano é T menos V. Você podia não usar isso aqui, mas é porque a fórmula que eu tenho usa L. E aí eu não quero pesquisar outra, eu vou usar esse aqui mesmo. E aí eu calculo T menos V, dessa expressão grandinha aqui. Calculo as derivadas. As derivadas são o quê? Eu pego os 2 graus de liberdade, no caso, Z e θ. Aí eu calculo a derivada parcial em relação a Z ponto. E olha como funciona. Apareceu o Z ponto, derivei. Ó, tem o Z ponto quadrado aqui, virou 2, com meio, cortou, né? M1 mais M2, Z ponto. E eu paro aqui. Eu não preciso calcular a regra da cadeia, tá? Porque eu estou derivando em relação a Z ponto mesmo. Apareceu o Z ponto, acabou. E essa expressão daqui, cadê Z ponto? Não tem, é 0, é constante. E essa daqui? Aparece um Z, não aparece o Z ponto. Para Z ponto é constante. Não importa. Aqui você está calculando em relação à derivada. E isso que vai acontecer mesmo, sabe? No geral, só vai aparecer o termo que vai ter o Z ponto, geralmente. Aparece algum outro parecido, alguma coisa assim, mas tem que ter algum Z ponto, porque senão você não ia ter derivada. E aí você pega esse aqui, deriva em relação ao tempo. Vai ter o M1 mais M2, Z, 2 pontos. Olha que isso aqui já está aparecendo a massa vezes a aceleração, né? Aí depois você calcula a derivada só em relação ao Z, sem o ponto. E aí, esse aqui... mas esse aqui é o Z ponto. Eu derivo em relação a Z? Não. Esse aqui nem aparece um Z, ele nem finge. E esse aqui vai ficar o M1 mais M2G. Perfeito. Ó, isso aqui é o quê? Força gravitacional. Isso aqui é o peso. E qual é a força externa? O quê? Como o movimento é linear, tem que ser uma força. Qual é a força que atua no grau de liberdade Z? Ele me disse, é a força F. Fala, Sofia. Eu tive dúvida porque no exercício da prova, ele corta uma que você falou que é o dissipativo, né? Uhum. E aí, se tivesse quem você falou, tipo, dissipativo, daí eu ia ter que pôr. Isso, você ia ter que pôr. Você ia calcular um del R, del Z ponto. O R é aquele... Você falou do amortecimento. Isso. E aí, no geral, ia dar CX ponto. Ok. Beleza. Que é a força de amortecimento, né? Que é aquela que a gente conhece. E aí ela ia aparecer na equação aqui. Esse termo. Aí você vê, a gente já calculou isso aqui. Já calculou isso aqui. Isso aqui não tem no nosso caso, mas poderia ter. Teria calculado. E o que, como é um movimento linear, é a própria força que eu estou aplicando nesse grau de liberdade, direto. Em Z, apliquei a força F. Escrever a equação. Só isso. E você vê que ela faz sentido. Isso aqui cai na equação de equilíbrio de Newton mesmo, sabe? Tipo, massa vezes aceleração, força gravitacional e a força externa. Sabe? Faça a mesma coisa. Aí, esse mesmo Lagrangiano eu vou usar para fazer a mesma coisa para o próximo grau de liberdade. Se tivesse 5 graus de liberdade, eu ia fazer exatamente a mesma coisa para todos eles e achar 5 equações diferentes. Mas é mecânico. Você faz o mesmo processo para todos. É por isso que eu adoro o Lagrange. Não sei se vocês perceberam. Aí tem o θ ponto. Aí você deriva em relação a θ ponto. Aí, ó, esse aqui não tem θ, esse aqui não tem θ, esse aqui tem o θ ponto, jogo 2 para cá. Caiu isso aqui. Deriva em relação ao tempo. Aí apareceu o quê? Momento de inércia vezes aceleração angular. Em relação a θ, não tem nada. Nenhum dos termos aqui tem θ. Tem algum θ ponto, tô nem aí. É constante. E qual é a força externa no movimento angular da ligação do braço que gira? Ele diz que é um torque externo conhecido θ. É tal. Então isso aqui é tal. E a equação. Acabou. O problema para por aqui. Ele pede para a gente encontrar as equações diferenciais e essas duas são as duas equações diferenciais dos graus de liberdade que ele dá, que são Z e θ. Um último comentário que eu queria fazer sobre essa aqui, que eu achei legal, que é tipo, você lembra que quando a gente calculou o momento de a energia potencial, a gente disse, não, vamos calcular em relação a esse ponto daqui. Certo? E aí a gente usou um J, porque a gente não queria calcular em relação a esse daqui. Mas se a gente quisesse usar esse daqui? A gente ia ter que usar aquele negócio, não sei se vocês lembram, mas é o teorema dos eixos paralelos, que aí você pega o J,
soma com a massa concentrada vezes a distância ao quadrado. Poderia fazer tudo isso. Olha o maluco aparecendo aqui. Sabe? Tipo, o negócio fecha. Não importa. Eu podia ter calculado no momento a energia cinética em relação a qualquer ponto. E ia aparecer essa mesma expressão. Certo? Então, é só você seguir o que as fórmulas estão dizendo. E você chega aqui. Alguma dúvida? Com Lagrange? Beleza. Até onde eu vi, os problemas são quase sempre assim. Você tem algum problema de cinemática para resolver, para encontrar velocidades e tal, entender como é que está funcionando. Aí depois você tem que encontrar... Deixa eu pegar o do lab aqui, cadê? Eu cheguei a fazer. Aí aqui, ó. Aqui, por exemplo, você tem o I tá girando. Lembra que eu tinha falado que ele podia estar girando? Nesse caso, ele tá. Tudo bem, quando eu derivar, eu vou ter que derivar o quê? Esse I daqui. E aí, o que que tem? Ó, eu tenho que primeiro calcular as velocidades. Aqui eu pulei essa etapa porque o movimento de rotação é simples. Aí eu calculo a energia cinética, calculo a energia potencial. Aqui tinha uma dissipaçãozinha. Calculei o lagrangiano, o T menos V. Calculei um monte de derivada. E montei a equação. Deu 2 equações. É um monte de conta. Não é fácil. Tipo, às vezes resolver cinemática não é tão simples. Você tem que prestar muita atenção nessa expressão da energia cinética, tem que ver quem que você coloca como potencial, não esquecer a gravidade, ver que é só um negócio vertical, se tiver um ângulo você vai ter que decompor e tal. Você tem que prestar atenção nesses pontos. Mas a metodologia em si, ela é bem padrão. Você vai fazer sempre essa mesma sequência de atividades e chegar nessa equação final. Acabou. Nesse caso aqui deu diferença, professor, e eu não sei exatamente porquê, mas o método geral tá certo. Isso pelo menos eu sei. Tá bom. É isso. Alguma pergunta? Não, mas eu tenho, tipo, a gente depois vai ver Laplace, e aí só às vezes, tipo, eu não sei fazer linearização direito. E depois até essa questão, ela depois até ela lineariza depois nessa questão, né? Você também, acho que você fez. Será que eu fiz? Boa pergunta. Esqueci agora. O que a gente faz? Mas a gente não lineariza exatamente, não. Porque o que a gente faz, a gente usa aquele método de Euler, então a gente calcula o seno, a gente não expande o seno para transformar numa forma linear, sabe? Quando você lineariza, você pega as não linearidades e faz. É como se tivesse expansão em série de Taylor, aquela que usa a derivada. Enfim, você vai dizer que essa. Enfim. Eu falo disso. Não sei até onde eu vou conseguir chegar. Porque eu tenho que sair umas 4h30, mas a gente vê. Tá de boa. Eu tava falando esse exercício. Depois, que eu acho que tem ele para linearizar. Mas eu não sei se eu concordo com o que eu fiz. Eu fiquei na dúvida como botar a gravidade. Porque... Não sei. Eu fiquei realmente confuso. Porque a gravidade é um termo extra. Não está multiplicando um estado em si. Então eu não posso colocar ele aqui. Eu só consigo colocar ele na parte dos esforços externos. Que faz sentido. Mas eu não controlo a gravidade, sabe? Então ela meio que tá aqui, mas ela é constante. Mas, enfim. Eu coloquei assim. A representação de espaços-estados, inclusive, é assim, tá? Tipo, já aproveitando que eu tava falando disso. Você tem as variáveis de estado, que aqui são 4, porque são 2 equações de segunda ordem. E aí ela relaciona as derivadas primeiras de cada uma delas com elas em si, certo? É alguma coisa vezes elas próprias, sem ser derivado, mais o esforço externo, então força, torque, nesse caso a gravidade, eu suponho, vezes alguma matriz que transforma força para cá e para cá. E a saída é só uma formalidade nesse caso, porque a minha saída é o próprio x1 e x3.
que é o que eu estou interessado, o z e o θ. Mas pode ser que um sistema seja mais fácil representar como dois ângulos e no final eu queria a posição xy. Então aqui minha equação teria alguma esquisitice. Nesse caso eu só tenho uns e zeros. Beleza. Mas ela é linear. Essa daqui é linear também. Então não tem linearização. Tá bom. Então agora ainda tem linearização e Laplace. Linearização eu estudei pouco. E eu não sei se eu sei direito. Então eu acho que vale mais a pena falar de Laplace. Porque eu posso garantir melhor. E aí, se der tempo a gente falar de linearização, a gente tenta descobrir juntos. Não sei, ele pode, por exemplo, dar uma equação, sei lá. Ele pode ou pedir pra gente modelar o sistema do zero, ele pode pedir pra gente, tipo, modelar ele. Ou ele já dá o modelo, já dá as equações diferenciais e pedir pra gente linearizar e representar no espaço de estados, por exemplo. Eu vejo ele, eu acho possível, mas não sei. Enfim. É porque é a parte que faltou estudar ainda, linearização. Tá. Mais algum ponto sobre isso? Querem que eu siga? Não, tipo, calma, gente, vai cair. Tipo, ele falou as 3 questões quais que eram mesmo? Laplace. Modelagem, Laplace e espaço de estados de linearização. Ah, certo, aqui. Beleza. Por isso que eu acho que é possível que ele, sei lá, dê as EDOs e peça pra gente linearizar e representar em espaço de estados, talvez calcular o vetor e o valor disso, não sei. Certo. Enfim. Eu vou falar de Laplace, porque tem uma questão inteira sobre isso, né? E eu acho que é justo. Talvez fique faltando linearização e autovalores e autovetores. Só para vocês ficarem avisados o que eu não falei. Cadê o negócio? Acho que eu fechei aqui sem querer. Pronto. Laplace. Transformada de Laplace é uma operação. É uma operação que transforma funções. Então, como a gente tinha soma que transforma dois números em um terceiro número, divisão que transforma dois números em um terceiro número, inversa que transforma, por exemplo, uma função em outra função, integral que transforma uma função em outra, derivada também transforma funções em funções. A transformada de Laplace é uma outra operação que transforma uma função em outra. O legal, o diferente dela, é que ela muda o domínio. Então, ela transforma uma função que era uma função do tempo, t, uma coisa bem concreta, né, tempo, em uma outra função que o domínio é um número complexo. É um número complexo cuja interpretação não é muito óbvia a princípio. Eu acho que o professor, inclusive, nem falou a interpretação pra gente ainda. Mas a parte imaginária dele está associada com frequência. Certo? Então, é como se você pegasse, por exemplo, o sistema massa-mola. Pega a equação diferencial do sistema massa-mola. O número complexo vai ter a parte imaginária que vai estar associada com a frequência de vibração. Provavelmente. Não sei como ainda, não tentei resolver esse problema, o professor não falou tal. Mas é alguma coisa nesse sentido que representa essa variável complexa. Você está pegando a resposta em frequência. É tipo, você tem um sistema, você sabe como ele evolui ao longo do tempo. Você pode também pegar esse mesmo sistema e pensar como que ele evolui em relação à frequência. Em cada frequência, o que ele faz. A resposta dele ao longo do tempo pode ser uma composição de frequências. Algo assim. É como eu interpreto. Você está mudando o domínio da função e mudando a forma como ela é escrita. Toda vez que você muda a forma como alguma coisa é escrita, isso pode ser mais fácil ou mais difícil de resolver. Então, é uma ferramenta para a gente tentar resolver alguma coisa. Nesse caso, a equação diferencial. Porque o que ela faz, ela transforma a equação diferencial, que tem um monte de termos de derivadas múltiplas que a gente tem que integrar e derivar e sei lá o quê, e transforma numa equação algébrica. É algébrica no sentido de que é uma expressão de, sei lá, polinômios, frações, de termos, de variáveis simples, sem derivadas, sem coisas assim. E isso deixa a gente feliz. E a gente resolve e depois faz a transformada inversa. Então tem duas coisas. Primeiro, como calcular a transformada e depois como usar ela para resolver uma equação diferencial. Certo? Não vou passar pela definição, eu vou mostrar as tabelas. Porque é isso que a gente usa. Então, a transformada de Laplace, ela tem aquelas propriedades de
linearidade. Então, cadê a propriedade aqui? Essas aqui. Então, a transformada de uma constante vezes uma função é uma constante vezes a transformada. A transformada da soma é a soma das transformadas. E assim por diante. Com isso daqui, a gente já pega e diz assim, eu não preciso saber qual é a transformada disso daqui, eu posso ter uma tabela que me diz a transformada de F1 e a de F2. Certo? Essas propriedades são as que servem para a gente olhar para isso aqui e interpretar. Então tem uma tabelinha com cada função e a sua transformada. Algumas você acaba gravando pela prática, tipo, degrau unitário, 1, dá 1 sobre S. Transformada de 1 é 1 sobre S. E um aqui, degrau unitário, é aquela função que é tipo, antes de 0 ela vale 0, e depois ela pula para 1 e fica. Na prática, isso é um 1, porque você está calculando a integral de Laplace de 0 a infinito. Então, o que ela tem antes do 0 é uma formalidade. Se aparecer uma constante, a integral de uma constante é a constante dividido por S, na prática. Você tem o t, que dá 1 sobre S ao quadrado. Aí, se você pegar o t ao quadrado, por exemplo, vai ser 2 fatorial dividido por S ao cubo. E assim por diante. Essas são as que aparecem às vezes. Aí tem essa expressão daqui, que aparece isso. Transformada da exponencial, desse t vezes exponencial, seno, cosseno, e um monte de coisa aqui. Eu não fiz nenhuma questão que usa daqui para baixo. Sério. Mas existe, tá? Não estou dizendo que não tem. Pode ter, o que pode, inclusive, aparecer na inversa. Porque como é que você faz a inversa? Cheguei na expressão final. Esse é o Laplaciano de alguma função. Qual é a função que gerou ele? Você olha para a segunda tabela e vê quem é essa daqui. Certo? É só você botar na forma de alguma desse aqui. Por isso que é importante aquele negócio de separar em frações parciais. Certo? Porque na segunda coluna não aparece nenhuma expressão para S ao quadrado mais 2S dividido por S vezes S mais 5. Sabe? Não tem. Eu tenho que separar isso em frações, porque as frações eu posso interpretar como, por exemplo, 1 sobre S, S mais A, S ao quadrado mais alguma coisa ao quadrado, sabe? Isso se interpretar. Por isso que a gente separa em frações parciais para a gente conseguir fazer justamente o caminho de volta. E identificar. E não ter que fazer uma integral inversa. Né? Por favor. E tem algumas propriedades também que são úteis. Então, essas duas aqui, eu já tinha comentado, são úteis. Essa aqui e essa. E essa aqui também. São muito úteis, que é o que você usa para calcular a derivada. Então, a Laplaciano de derivada de uma função. Quando a gente está calculando em um EDO, é exatamente isso que a gente quer fazer. Né? Você vai ter que fazer essa operação daqui infinitas vezes. E depende das condições iniciais. Então, condições iniciais são importantes. Isso aqui é para a derivada segunda, isso aqui é generalizando para a derivada enésima, certo? Todas essas duas são casos particulares dessa terceira. Mas, enfim, gostam de dar os casos particulares primeiro. Tem a derivada da integral também. Você pode usar ela. Qual é a mais legal aqui? Essa daqui também é legal. Que é assim, quando eu desloco alguma coisa no tempo. Então, por exemplo, você lembra daquela função degrau? Que é assim? E se ela fosse começar 2, t igual a 2? Como é que eu faria o Laplaciano dela? Não é igual. Não é 1 sobre S. Nem é 1 sobre S menos 2. Porque ela se escreve 1 aqui é a função, tá? A função degrau chama função 1. 1 de alguma coisa. Não é 1 vezes o parênteses. Se você botar no Wolfram, é H. E ele calcula tudo isso para você, inclusive. Se botar lá H de alguma coisa, ele entende o que é essa função, ele sabe calcular Laplaciano. Transformada de Laplace, não Laplaciano. Transformada de Laplace. Essa aqui escreve T menos 2. E aí o Laplaciano dela fica... Ó, vou fazer o Laplaciano aqui. Vai ficar 1 sobre S vezes E elevado a menos 2S. Então, se fosse 1 de T, seria só isso aqui. Aí eu desloquei por 2, apareceu esse 2 aqui. E elevado a menos 2S. Pergunta, esse 1
É porque o degrau é unitário, Isso. ou a gente multiplicaria pelo valor do degrau, né? É. Se você quiser multiplicar pelo valor do degrau, você escreveria assim, ó. Por exemplo, um degrau de 10 seria 10 vezes 1 de t menos 2. Eu odeio essa notação, vou ser muito sincero, eu odeio essa notação daqui. Porque isso é um número. Com parênteses, isso é multiplicação, não uma função. Mas para os propósitos aqui, isso é uma função. A função 1, unitário. Função degrau unitário. Então, um degrau de 10 é 10 vezes a função degrau unitário. E aí, como é que ela serve a seria? mesma coisa pra Laplaciana? 10 vezes a Laplaciana? Sim. Tá. A propriedade é fofa com a gente, ela deixa a gente fazer isso. Beleza? Então é isso. Sabemos calcular o Laplaciano. Para inverter... certo. Então agora eu quero falar 2 coisas sobre isso só. Primeiro frações parciais e depois como escrever a função f de t. Frações parciais, tem aquele métodozinho, o Wolfram resolve. Você escrever tipo, partial fractions e a expressão, ele separa em frações parciais. Certo? E aí você só aplica a transformada inversa. Tem uma forma que ele mostra no slide. Não está muito bem explicada. Mas seria basicamente, tipo, se você tem... Deixa eu pegar um exemplo aqui que eu tenha feito. Aqui, ó. Você tem uma expressão aqui, e aí você separa o denominador nas raízes. Então, as raízes são 0, menos 5 e menos 8. E aí vai aparecer aqui alguma coisa sobre S, alguma coisa sobre S mais 5 e alguma coisa sobre S mais 8. E esses números aqui são o que eu tenho que determinar. 1 dozeavos, menos 2 nonos e 5 36avos. A forma que você faz isso eu quero achar qual é o que está em cima do S mais 5. Aí eu pego a raiz menos 5 e substituo aqui. Mas aí zeraria isso. Aí eu só não conto com isso. Então eu vou fazer 10 sobre 3 vezes menos 5 é menos 5 mais 8. Então, vou lá. Esse é o método. Mas o Wolfram faz, então não vou me estender com isso. Qualquer coisa que vocês me perguntam, depois eu ajudo. A gente tem que escolher as lutas, né? O outro comentário que eu acho mais interessante é como escrever função. Certo? Porque o que pode acontecer é ele dizer assim, ó. Essa função daqui, que eu estou escrevendo, ela era assim, ó. Aí olha como foi que eu fiz. Eu separei ela em duas. Esse trecho daqui e esse trecho... Eita miséria. E esse trecho daqui. Ai, meu Deus. O dedo tá gordo hoje. Isso aqui era T sobre 2, isso aqui era T e isso aqui era F0. Só pra vocês entenderem a notação. Se depois quiser ver outros exercícios, 2019 e 2017 tem questão assim de escrever a função com barulho. E outra coisa, Sofia, baixa a mão, tá me dando nervoso a mão levantada. Obrigado. Eu cheguei a fazer de 2019, se alguém quiser olhar aqui depois. Mas eu fiz a mesma coisa, então eu vou falar dessa aqui primeiro, que ela é um pouco mais simples. A diferença é que ela faz isso, depois ela cai pra cá e sobe de novo. E aí depois ela fica assim. Então a outra função tinha um pouco mais de pedaços. Mas o que eu faço? Eu escrevo trecho por trecho, entendeu? Eu quero escrever esse trecho. Aí o que eu faço? Se a origem for aqui, eu escrevo isso aqui como F0 sobre T2 vezes T. É isso aqui. Uma equação de primeiro grau, certo? Coeficiente angular. Nossa, eu fiquei fazendo essas equações, eu testei, né? Só que eu não fazia elas, eu não sei se dá pra falar assim, linearmente, tipo, vezes T. Tipo, eu fiz uma equação que dava certa reta, mas era, sei lá, A sobre T quadrado. Nossa. Só que, tipo, pra você derivar e fazer Lagrange depois, é, tipo, impossível. Então, ou até os próprios exercícios e as provas falam, tipo, gente, multiplica só por T. Tipo,
Deixa feio o coeficiente que multiplica por t, mas não tenta fazer outras equações, que é muito mais fácil para Uhum. depois. A equação mais simples. E aí o que você faz? Você translada tudo. Essa expressão daqui é super padrão. Você vai usar a função degrau 2 vezes. Porque olha o que é isso. Essa primeira é isso aqui. E essa segunda é isso aqui. Você vê que se eu pegar essa daqui menos essa, eu vou ter só isso aqui. Né? Vai ser 1 aqui e 0 no resto. Então, se eu pegar essa função daqui e multiplicar por essa daqui, o que eu vou ter? Ela vai ser 0 aqui. E nesse período daqui, ela vai ser exatamente igual à função que eu quero. Que é, calma, isso aqui. Então, isso permite que eu vá compondo a função por partes. Então, eu quero escrever isso aqui. Aí eu escrevo a equação disso vezes a coisa que corta. Isso aqui é um corte. Chama função pulso. Mas isso aqui na prática está cortando. Ele quer dizer, disso daqui, pegue só esse trecho. O resto é 0. Mesma coisa para o outro. Só que esse outro daqui já tem um segundo truquezinho. Deslocar a origem. Então, eu poderia escrever, por exemplo, a equação dessa reta daqui, que encontra o eixo y, que seria uma expressão complicada. Mas eu não quero fazer isso. Então, eu digo o quê? A minha origem vai ser aqui, e isso aqui é essa reta decrescente que passa pela origem. Então, eu escrevo menos f0 sobre t sobre 2, e aí eu desloco aqui, t menos tzão, que é essa nova origem daqui. E eu recorto. De t sobre 2 a t. De t sobre 2 a t. Certo? Tudo bem até aqui? Beleza. Escrevi a função. Agora eu preciso colocar ela numa forma que seja fácil calcular o Laplaciano. Né? Tem que fazer as duas coisas. Porque qual é o problema? Ó, faz a distributiva. Esse primeiro termo daqui, t1 de t, eu sei calcular. Eu podia, inclusive, apagar esse 1 de t, porque que nem eu tinha falado. 1 de t, para quem está na origem, não muda nada. Eu só vou calcular de 0 para cima. Não é nada. Certo? Então, qual é o Laplaciano de t? Na tabela. Eu não vou mostrar a tabela não, porque é 1 sobre s quadrado. O Laplaciano de Eu mandei também lá no grupo depois o do delay dessa função degrau. Você vai usar, né? Vou. Aí eu mandei lá no grupo pro pessoal acompanhar melhor. Cadê? Ah, top. Boa. E aí, o que eu tenho que fazer para os outros? Olha o que vai acontecer. Eu vou pegar t vezes 1 de t menos t sobre 2. Eu não sei calcular o Laplaciano disso. Por quê? Porque não é só t vezes 1 de t, que é a mesma coisa que só t. Porque aqui, na verdade, vai ser o t a partir daqui. Então, não é a mesma coisa. A forma que eu consigo usar é essa daqui, ó. Essa daqui, que é a que eu tinha usado para a função da grau. Só que ela exige que o 1 de t esteja deslocado do mesmo que a função. Aí o que eu faço? Eu crio esse menos alfa. Olha só o que aparece. Eu quero aqui que apareça, ó, isso aqui, essa distributiva é esse termo daqui. Aí o que eu faço? Somo e subtraio esse termo daqui. Somei e subtraí. Certo? Porque eu quero que ele apareça. Eu quero fazer isso aqui aparecer. Esse parêntese para estar t menos t sobre 2 e 1 de t menos t sobre 2. Porque isso aqui eu sei calcular a transformada de Laplace, que é isso aqui. O 1 é o
O 2, constante, posso botar para fora. O 1 sobre S quadrado, que é o mesmo que estava aqui, deslocado por T sobre 2. Certo? Então, daqui para cá, é manipulação algébrica para parecer ter expressões desse tipo. Como eu tive que usar a função degrau para escrever minha função, eu preciso que minhas funções degrais estejam multiplicando termos iguais. Certo? Todas elas. Então aqui tinha T menos T, T menos T. Nesse caso, felizmente, eu não precisei nem só mais subtrair aquele negócio que eu falei, porque já aparecia aqui, esse termo daqui, essa distributiva, já dava esse termo. Essa deu sorte. Mas tem uma questão, a última questão de 2019. Você tem que fazer armingue algébrico. Deixa eu mostrar aqui. Ó, você tem T-1 e T-2. Aí o que você faz? Você expande o quadrado, faz aparecer o quadrado perfeito de T-2 ao quadrado, somando e subtraindo o que você não quiser. Aí, apareceu esse. Mas esse aqui tá 2T-3, eu não sei mexer com esse. Aí eu transformo num T-2, soma e subtrai o que eu precisar. Porque no final, eu vou estar fazendo uma distributiva, o que sobrar aqui de constante, eu sei calcular. Jesus mesmo, sim. Mas é manipulação algébrica. Isso aqui é manipulação algébrica. O objetivo é você conseguir calcular usando a tabela. No final, você faz tudo isso porque você quer usar a tabela. E é só você ter bem claro o que você sabe usar da tabela. Sabe? Aquelas propriedades que eu tinha pontuado mesmo. Cadê? São as que resolvem nesse exercício que eu comecei a fazer ontem. Detalhe. Foi as que eu precisei usar até agora. A cada exercício novo que tem uma propriedade nova, eu marco lá, tipo, essa daqui eu usei para isso. Sabe? Mas as transformadas são essas da tabela. Aí não tá aqui. Aí eu olho, que propriedade eu consigo usar? O 1 está deslocado no tempo. Tem isso aqui. Tem a integral. Tem, por exemplo, essa questão aqui, ó. Não, essa daqui. A resolução usa um método diferente, que eu achei genial. A função é isso aqui. Não, calma. É isso aqui. Aí o que ele faz? Ele cria a derivada disso, que é 1, 0, infinito, impulso e positivo, sei lá, alguma coisa muito esquisita. Calcula o laplaciano da derivada e usa a propriedade do laplaciano da integral para voltar. Eu achei mais trabalho do que só escrever a expressão. Mas é possível. Se tiver uma questão, por exemplo, que ele dá a derivada, tipo, ele dá o gráfico da derivada, aí você calcula o laplaciano da derivada e usa... Cadê a propriedade? Essa daqui, para integrar o laplaciano da derivada e achar o laplaciano da integral. Ou a integral do laplaciano, sei lá, alguma coisa assim. A ordem, eu não sei exatamente, porque letras não é minha área. Mas é isso aí, entendeu? Tipo, você vai ter que usar as propriedades para chegar no que você quer. Você só vê o que você quer e você vê para onde você tem que chegar. Mas é complicado, eu sei. Oi, Rick, você falou uma hora, você se corrigiu, eu não entendi. Qual a diferença de transformado de Laplace e Laplaciano? É porque Laplaciano de uma função f é... Cadê? Se eu não me engano, é del 2f, del x2 mais del 2f, del y2. É o nabla ao quadrado, né? Nabla ao quadrado f, é. Esse é o Laplaciano. É o operador Laplaciano. Que a gente usava em cálculo 2 ou 3, eu acho. Tá. Então é transformado de Laplace. Isso. É Laplaciano. Isso não cai na prova, mas isso é um detalhe de linguagem. Esse não é o Laplaciano. Essa aqui é a transformada de Laplace. O Laplaciano é esse daqui. É diferente. Tá. Então tudo bem. Não importa. Tá, tanto faz. É só pra não ensinar o negócio errado, né? Aí o pessoal começa a falar o Laplaciano de não sei o que e aí fica confuso. Enfim. Não é que isso. É isso.